Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre três propostas que o Inter coloca na mesa para a permanência de alguns dos jogadores para 2024. Quero falar também sobre a preparação do Inter para encarar a equipe do Atlético Paranaense. O D mostra uma novidade no time titular num trabalho com portões fechados. E a rodada do Campeonato Brasileiro teve dois jogos que influenciam de alguma forma na posição do Internacional dentro da competição. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, já pedindo aqui, né, o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, afinal, tem muita coisa pra gente falar sobre o nosso Colorado. Jogo quinta-feira contra o Atlético Paranaense e o Cudê segue a preparação, né? Ontem, um trabalho, né, com portões fechados no CT do Parque Gigante, na verdade meio aberto. Eu mostrei algumas coisas aqui pra vocês da atividade, eu tava por lá, e o Cudê separou um time titular, pelo menos com 11 para cada lado. Não é nem para cada lado, né? Os 11 titulares de um lado e jogadores reservas do outro. O que chama atenção é que o Fabrício Bustos não estava neste elenco, vamos dizer assim, titular. Ele estava sendo preservado, né, por conta de um desgaste, não sei se ainda em recorrência do jogo do São Paulo, ou se alguma atividade mais pesada que aconteceu durante a semana, ou simplesmente porque há uma ideia do Cudê de preservar o Fabrício Bustos contra a equipe paranaense. Dito isso, gente, qual é o time titular que o técnico argentino está esboçando para esse jogo contra o Furacão? O goleiro deve ser Sérgio Rocher, que trabalhou normalmente na atividade, né, treinou com os demais goleiros, né, e na parte que foi aberta a gente não pôde acompanhar quem era o goleiro titular, mas tendo o Rocher, imagino que não tenha nem muito o que discutir nessa questão. Na lateral direita, o Hugo Malho foi testado. O Hugo Malho vinha sendo o parceiro de zaga do Gabriel Mercado. O Vitão voltou e com isso, né, o Mário treinou como lateral direito na vaga do Fabrício Bustos. Então, por isso, né, estou crendo que o Bustos talvez seja preservado para que o Mário tenha uma oportunidade do lado direito. Vitão, como eu disse, retornou e treinou normalmente. Mercado e René. No meio-campo, Johnny também retornando de uma entorse no tornozelo, Arangues, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valência. Vai me perguntar o seguinte: olha, é um time titular visando o Furacão? Não sei. É o Cudê treinando os titulares visando já o Fluminense? Pode ser. A informação que a gente tem é que o Cudê deve colocar a maioria dos titulares contra a equipe do Atlético para dar ritmo de jogo, para ter um teste de fogo contra o Fluminense e porque o Inter terá uma semana cheia até o jogo contra os cariocas. Ou seja, o Inter joga na quinta-feira e depois vai jogar só na quarta-feira contra o Flu. Então há um tempo de recuperação. Diferente do que vai acontecer na semana seguinte, onde o Inter joga contra o Fluminense na quarta-feira e no sábado já encara o Atlético Mineiro no estádio Beira-Rio. Esse jogo contra o Atlético Mineiro, sim, deve ser um time completamente reserva, sem a maioria dos titulares, visando o jogo da volta contra o Flu no estádio Beira-Rio. Então estou apostando num time bem titular do Inter para encarar a equipe atleticana. Eu quero saber qual a tua opinião sobre isso. Eu vou dizer, eu gosto da ideia dos titulares. Eu concordo que há tempo de recuperação física desses jogadores e que poderia dar um retorno importante para o Inter. Afinal, né, a tabela do Campeonato Brasileiro, ela deu uma equilibrada ontem. Afinal, o Santos foi a Salvador e venceu o Bahia por 2-1. Foi a 24 pontos e deu uma apertada ali na parte de baixo da tabela. O Inter tem 29, ou seja, ainda são 5 pontos de vantagem para o Santos. Lembrando que o Santos tem um jogo a mais em relação ao Colorado. O Corinthians empatou com o Grêmio em 4-4, então estacionou em 27 pontos. E o Inter então abre, né, 2 pontos em relação ao Corinthians. Corinthians agora com o mesmo número de jogos do Internacional. O Inter tá com 29 e o Flamengo tem 39, que é o quarto colocado. Então são 10 pontos para o G4 e, como eu disse, 5 pontos para o Z4. Então o Inter vai ter que tomar um cuidado aí, lembrando que o Inter joga, como eu disse, na quinta-feira. E aí seca, por exemplo, o São Paulo, que joga contra a equipe do... Cadê o São Paulo aqui na minha lista? São Paulo não joga essa rodada, pelo visto, né? Não joga. São Paulo e Fortaleza, na quinta-feira, 9h30 da noite. A gente torce pelo Fortaleza.
E o Inter dá uma secadinha também no Cruzeiro e no Corinthians. O Cruzeiro joga contra o Flu no Maracanã e o Corinthians recebe o Botafogo na Neoquímica Arena. Então, são jogos que a gente dá uma olhadinha, né, com mais cuidado para a gente seguir se distanciando do Z4. Seria legal que o Santos também perdesse esse jogo na próxima rodada, né? Mas aí é só lá no dia 1º contra o Vasco da Gama, um confronto direto. E também, né, gente, dar uma olhada na parte de cima da tabela. Então, é importante o Inter pontuar, pelo menos, lá em Curitiba. Quero dizer, gente, que esse vídeo tem a força da Pesto Comunicação. Eleve a sua marca a um outro patamar, né? Melhore o seu desempenho nas redes sociais. Tenha mais engajamento, né? Exponha o teu produto de melhor forma. Se tu tá criando um canal aqui no YouTube, tu pode entender, né, melhor as métricas de como tu pode te comunicar melhor, ter uma estratégia de comunicação e a gestão das tuas redes sociais com a Pesto Comunicação. Então, tu pode elevar, né, os teus resultados, potencializar a tua marca nas redes sociais com a ajuda da Pesto Comunicação, tá bom? Então chama eles aqui, o link tá na descrição do vídeo, tem o QR Code na tela. E lembrando que quem vem aqui do Colar tem 10% de desconto em qualquer serviço da Pesto Comunicação. Então chama eles, o link, como eu disse, está na descrição aqui do vídeo. Pra gente fechar, eu quero falar sobre 3 propostas que o Inter fez na última semana. O Inter com 3 propostas já em cima da mesa. E quem confirma isso é o presidente Alessandro Barcelos, que foi convidado do Globo Esporte, esteve lá com o GE, né, conversando com a turma toda, né, falando com o Bruno Ravazoli, com o Tomás Rames, e ele revelou que o Inter tem interesse na manutenção de 3 atletas. Estou falando de Gabriel Mercado, zagueiro argentino de 35 anos, que tem o contrato encerrando no final do ano. Gabriel, o Rufi, volante, que também tem o contrato encerrando no final do ano. E também em Rômulo, esse que tem uma negociação um pouco mais complexa, né? Afinal, ele não é do Inter ainda, ele pertence ao Atlético e o Inter teria que exercer o direito de compra na casa de 4 milhões de reais junto ao Clube Mineiro. O Inter entende que são jogadores extremamente importantes para o grupo, lideranças, em especial Mercado e Gabriel, e que o Inter não tem condições de abrir mão desses jogadores agora. Claro que o Mercado já está numa reta final de carreira, mas ainda é um zagueiro que está tendo lenha para queimar e poderia ser importante aí num processo até de transição, né, ficando daqui a pouco como reserva, mas dentro do grupo, afinal, é uma liderança importante que o Inter tem. O Gabriel está voltando de lesão, ainda não atingiu o melhor nível, mas também é um jogador que o Inter gostaria que permanecesse aqui em Porto Alegre. E o Rômulo, não preciso nem dizer, né, jogador de extremo potencial e que está jogando muito bem aqui no Colorado. Então o Inter tem interesse e já negocia com esses 3 jogadores, Rômulo, Gabriel e Gabriel Mercado, para permanecerem no ano que vem. Qual a tua opinião sobre isso? Tem que manter? Não tem? Deixa nos comentários e não esquece de passar em kto.com. Te registra lá porque hoje tem Série A do Brasileirão, América Mineiro e Bragantino jogam. Tem também o começo da UEFA Champions League, tem Milan e Newcastle, tem Barcelona e Royal Antwerp. Tem também Lazio e Atlético de Madrid e tem Paris Saint-Germain contra o Borussia Dortmund. Então vai palpitar? Palpita na KTO, usa o código COLAR para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem te inscrever e sem ativar as notificações. Fui!